Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte alerta para atrasos de pagamento de salários dos servidores municipais no segundo semestre. Meu convidado hoje é o presidente da FEMURNE e prefeito de São Paulo Potengi, José Leonardo Casimiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Notícia ruim para os servidores municipais, né? Esses atrasos vão ocorrer a partir de que mês? Eu acredito que nós já temos problemas agora em julho para alguns municípios. E agosto, setembro e outubro nós teremos muita dificuldade de atualizar, de pagar em dia a folha de pagamento dos servidores. O que é que está ocorrendo? Receita caindo? Na verdade, a receita, nesse período, historicamente, ela é distribuída com mais gente, vamos dizer assim. O pessoal que pagou imposto de renda a mais no ano passado, na declaração agora de 30 de abril, eles declararam dizendo que e conseguiram provar que pagaram a mais. Então, o governo federal faz a restituição nesse período, né, de junho a outubro, mais ou menos, e aí o FPM e o FPE são formados de imposto de renda e IPI. Ou seja, reduz o rateio, né? Exatamente, é rateado para mais gente. Aí os FPMs Mas o valor diminuem. que eu falo, reduz o valor do rateio, né? Exatamente. Na arrecadação do imposto de renda, mais gente recebe dinheiro, né, por causa da restituição do imposto de renda. Então, os FPMs diminuem, só voltando a uma normalidade em novembro, né? Aí, quando chega novembro e dezembro, já existe uma ressaca financeira muito grande para os municípios por causa desses 3, 4 meses de sufoco, né? O mês de julho não foi tão sufocante porque teve o 1% de uma conquista antiga, né? Como também em dezembro tem 1% a mais de FPM, para ajudar no pagamento do 13º. Isso está garantido, prefeito? Está garantido, está garantido. O 1% de julho já é garantido e o de dezembro. Lá no Congresso está se trabalhando uma PEC para que em setembro a gente tenha esse 1% também, porque setembro é um dos piores meses do ano, né? E aí a PEC está para votação, já está pronta para ser pautada e deverá ser, se for aprovada, deverá ser pago parceladamente. 4 parcelas de 0,25%. No quarto ano é que se tem o 1% realmente no mês de setembro. Esse dinheiro é do governo federal, da União, né? Exatamente das arrecadações, para ajudar em setembro. No ano passado, nós já tivemos aí uma dezena de municípios aí sem pagar o 13º. A previsão para esse ano é sombria? Vamos dizer assim, em partes, porque nós teremos no dia 20 de novembro aquele leilão da sessão onerosa. E aí, na legislação que está para ser votada, se promete, o Congresso promete, né? O Congresso promete que vai deixar 30% desse leilão para estados e municípios. Se realmente acontecer, e já está praticamente batido o martelo, 15% para os estados, 15% para os municípios. Isso dá 10 bilhões e meio para estados, 10 bilhões e meio para municípios. A grosso modo, a gente considera que 2 FPMs e meios a mais entre o final de dezembro e o começo de janeiro sejam repassados para os municípios e 10 bilhões e meio também para os estados. Vai desafogar muita coisa, né? Exatamente. Agora, o senhor deve estar acompanhando, porque o leilão da sessão onerosa, que deveria ocorrer em outubro, finalzinho de outubro, só vai ocorrer em novembro. Dia 20. A questão, dia 20 de novembro, né? Pois é, isso aí, essa mudança de datas, vai provocar que o dinheiro da sessão onerosa só entre no exercício fiscal do ano que vem. Então, aquele dinheiro que todo mundo contava no final do ano só vai entrar no próximo ano. Mesmo assim, a esperança é grande. A perspectiva é que entre 27 e 5 de janeiro, 27 de dezembro de 2019 e 5 de janeiro de 2020, esse dinheiro entra na conta. Esses 30 dias, 40 dias, é para o governo organizar a documentação, sistema para poder distribuir esse recurso. O senhor está muito otimista, está muito tem otimista. Tem que ser. Tem que ser, né? Brasileiro, profissão esperança, né? Me diga uma coisa, 91 cidades, 91 municípios estão acima dos limites prudenciais, né? Com gastos acima do que a lei determina. Como é que vai mudar esse quadro, prefeito? Infelizmente, nós estamos sendo penalizados pela legislação que foi feita em uma época de
de vacas gordas, né? A LRF foi feita numa época em que o Brasil estava com uma economia muito pujante. Lei de responsabilidade fiscal ali pelo final da década de 90 do século passado. Né? Pois é. Aí, hoje nós estamos numa economia em crise e a lei de responsabilidade fiscal permanece. Então, com as arrecadações, os repasses em queda, o subfinanciamento, né, das políticas públicas federais, programas federais que são subfinanciados, nos deixam nessa situação. A gente está aí com 12% a 16% mais onerado na folha por causa dos programas federais. E nós hoje teremos uma audiência, inclusive, com o TCE, à tarde, para conversar sobre... Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas do Estado, para ver se colocam em pauta um apelo nosso de fazer um remanejamento em rubrica de pessoal que dos programas federais, que são programas provisórios, sair da rubrica de gasto com pessoal para ir para a rubrica de outros serviços de terceiros, pessoa física. Assim a gente tira de 12% a 16% desse ônus. Esse pleito é antigo, né? Antigo. Há uma resistência dos órgãos de fiscalização para que isso não seja modificado. Né? Nós já temos 5 estados brasileiros que entenderam isso aí e fizeram. Bahia... E depende de quem essa decisão? Só do Tribunal de Contas do Estado. É o pleno do tribunal entender e votar a favor desse remanejamento. Já foi a votação aqui do Estado? Não, nós iremos ver se a gente pede ao presidente para ele colocar em pauta. É importante, há uma expectativa em torno disso há muito tempo. Me diga uma coisa, mas não seria o caso de enxugar as máquinas municipais para tentar equilibrar mais essa questão do gasto com o funcionário? Se a gente, por exemplo, tirar todos os programas federais e devolver para o governo federal, a gente resolve isso. Só que a gente criou outro problema na questão dos programas de saúde, nos programas de assistência social, né? Então, esses programas, eles... É um mal necessário. Nós temos o Médico de Saúde da Família, é um programa federal, né, provisório que a gente contrata através de uma autorização da Câmara, porque a gente não pode fazer concurso, porque de repente um governo chega e diz, não, esse programa a gente vai encerrar ele, não existe, para a gente não quer mais. Então não pode a gente concursar. Aliás, ele. Esse programa, o senhor faz referência, está modificando agora, né? Está deixando de ser mais médico, agora médicos pelo Brasil. E os governadores do Nordeste estão prometendo aí uma complementação desses profissionais. Como é que está essa situação aqui do estado do Rio Grande do Norte? Eu ainda não conversei com a governadora sobre o assunto, né? Porque eles estão conversando. Dos médicos, está faltando médicos? Não, os médicos já chegaram, né? Médicos brasileiros cobriram essas vacas. Eu acho que poucos municípios estão com essa carência. Estão desassistidos, né? Estão desassistidos, pouquíssimos, né? Tá, eu queria, nesse momento final da entrevista, conversar com o senhor sobre a reforma da Previdência. Estados e municípios, pelo menos até agora, estão fora da reforma que está sendo votada no Congresso Nacional. Qual é a sua posição, a posição da FEMURNE e a expectativa do senhor para a votação da reforma ainda no Senado, se houver modificação na Câmara? A Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, está muito esperançosa que no Senado a gente consiga incluir os municípios. Até porque Tasso Gereissati é relator, né, dessa reforma da Previdência no Senado e concorda com isso, quer que municípios e estados sejam incluídos. E eu acho que é uma matéria nacional que quem tem que discutir isso realmente é o Congresso. Se o Congresso deixar para estados e municípios, vai ficar uma coxa de retalho imensa, enorme, né, e que vai gerar um problema em 2.200 municípios que têm previdência própria. E a gente está pedindo para incluir porque o Congresso Nacional... Cria uma regra geral. Uma regra geral. Não está fazendo para o regime jurídico único, né, o regime geral, por que não pode incluir os municípios nessa situação? Mas não está faltando empenho dos governadores, dos prefeitos, de dar apoio político e tentar convencer, principalmente os deputados federais, na Câmara do Estado? Já conversamos com cada deputado federal, né, sobre essa situação aqui do Rio Grande do Norte. Todos eles foram contactados para apoiar a reforma da Previdência com a inclusão dos municípios. Porque, veja bem, quando chegar para um município fazer uma reforma lá na base, né, que o povo está presente, que tem uma medida impopular, que tem 9 ou 11 vereadores para decidir isso, e o povo, 200, 500, 1.000 pessoas dentro da Câmara, como é que vai acontecer isso? Né? Então, no Congresso Nacional, é melhor acontecer isso, até porque é uma matéria nacional, nós elegemos deputados federais e senadores para essas matérias federais nacionais serem discutidas lá. No primeiro turno, na Câmara, 5 ficaram a favor da reforma, 2 contra, e um não votou porque está de licença, que era o deputado Girão, que se tivesse votado, tinha votado a favor. Então,
grosso modo, 6-2 aí nesse segundo turno que vai ocorrer a partir de agosto. Mas o senhor acredita que esse assunto volta com força, a inclusão de estados e municípios, no Senado? É verdade, a gente aguarda isso. A CNM está muito com a equipe que tem trabalhando lá no Congresso Nacional, nos dá sinais de que realmente a gente volta a ser incluído no Senado da República. É isso aí, oxalá que isso aconteça, né? Por bem das contas públicas do país. Obrigado, prefeito, por sua presença aqui, José Cassimiro, que é o presidente da FEMUD, prefeito Naldinho, lá de São Paulo do Potengi. Obrigado por sua presença, viu? Prazer, tuas ordens.